Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Direito Sem Fronteiras. Salários desiguais, assédio, apenas alguns dos problemas enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho em diferentes países do mundo. Documentos internacionais têm o objetivo de proteger os direitos delas e promover a igualdade de gênero. Para falar a respeito deste tema, eu converso com a juíza do trabalho e professora de Direito do Trabalho da Universidade de Brasília, Noêmia Porto, e com a advogada e especialista em Direito Internacional, Thaís Queiroz. Antes, eu as convido, e a você que está em casa nos acompanhando, a assistir uma reportagem sobre o assunto da semana. As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. É o que mostra o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010. Aqui no Brasil, a participação delas cresceu 24% só na última década, quase 7 vezes mais do que os homens. Mas o crescimento latente como população economicamente ativa não livrou as mulheres da desigualdade e do desrespeito. Seja no Brasil ou em outros países, elas ainda enfrentam muitas dificuldades. Cada vez mais as nações vêm atualizando a legislação, garantindo direitos às mulheres no âmbito do trabalho. Ainda assim, elas convivem com salários menores que os dos homens, assédio sexual, trabalho informal. Mas o problema não para por aí, não. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, muitas mulheres no mundo todo não têm proteção trabalhista quando o tema é a maternidade. Em caso de gravidez e licença maternidade, a situação é preocupante. O relatório Maternidade e Paternidade no Trabalho, Lei e Prática no Mundo, realizado pela OIT, indicou que cerca de 830 milhões de mulheres no mundo todo não têm seus direitos trabalhistas protegidos nessas condições. 80% delas estão na África e na Ásia. O documento mostra ainda que pouco mais da metade dos países pesquisados, 53%, respeitam o padrão mínimo estabelecido pela OIT, ou seja, licença maternidade de 14 semanas, referente a 98 dias. E entre os 34 países da América Latina que aparecem no relatório, 8, Belize, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Panamá e Venezuela, garantem ao menos 14 semanas de licença. Bom, eu agradeço a presença de ambas para falar a respeito do assunto de hoje aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu gostaria de começar com um viés histórico, uma informação bastante interessante que nos foi repassada pela doutora Noêmia, especificamente com relação ao direito do trabalho, a um ponto específico na própria Revolução Francesa e na Declaração dos Direitos do Homem, em que há um episódio em que há uma tentativa de se dar um passo a mais do ponto de vista do direito do trabalho para a mulher. Professora Noêmia, houve uma tentativa de proposta de já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou melhor, dos Direitos do Homem, de 1789, de se falar a respeito de trabalho e mulheres. O resultado não foi muito feliz. É verdade. Quando se diz que em 1789, na França, nós tivemos uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, realmente eram direitos do homem e do cidadão homem, com exclusão explícita das mulheres. Porque, embora as mulheres tenham lutado ao lado dos homens na época da Revolução Francesa pelos ideários de liberdade, igualdade e fraternidade, quando essa declaração ela estava sendo processada, votada e articulada na Assembleia Francesa, foi recebida uma petição das mulheres por uma das suas líderes, Olympe de Gouges, que exatamente pretendia a inclusão de um dispositivo na declaração a fim de se reconhecesse aquilo que para o direito do trabalho é muito básico, que é o direito de trabalhar e é o direito de receber uma remuneração pelo seu trabalho. Todavia, essa petição ela foi formalmente rejeitada e não bastasse isso. Logo depois, as líderes femininas, elas, foram executadas em praça pública para servir de exemplo às demais mulheres e na cidade de Paris foi proibida a reunião de mulheres, o clube de mulheres. É como se aquelas mulheres tivessem ido para um espaço que não lhes pertencia, que era o espaço da política, que era o espaço público, porque o espaço que lhes pertencia era o espaço privado, era o espaço da casa.
A partir de quando podemos dizer, doutora Thaís, que há um processo de assimilação de abertura, justamente no sentido de haver a participação da mulher no mercado de trabalho? Eu acredito até que esse processo ele não seja uniforme em todo o mundo, apenas em determinados países com um processo mais avançado em relação a isso. Começou mesmo com a Revolução Francesa, também com a Revolução Industrial, onde a mulher começou a ser convidada para trabalhar nas fábricas. Naquele momento era muito interessante para que o dono da empresa tivesse uma mulher trabalhando. Por quê? Porque eles trabalhavam 14, 16 horas por dia, a mulher trabalhava o mesmo tanto que o homem e, ao mesmo tempo, ela recebia menos. Então, era muito interessante para eles ter uma mulher trabalhando na fábrica. Só que, como nós estamos dizendo, em situações completamente impossíveis de se trabalhar, né? A própria Segunda Guerra Mundial, aliás, a própria sequência, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o processo de industrialização, também é apontado como um período em que, pela própria necessidade dos homens no campo de batalha, isso também criou uma situação, uma abertura em que foi possível haver a presença da mulher no mercado de trabalho de uma maneira mais incisiva. Mas e o processo do ponto de vista legal, ele também acompanhou essa participação mais efetiva da mulher ou, na verdade, a reportagem já adiantou isso, nós ainda temos muitos problemas em relação a esse ponto? A luta feminina ela é indissociável da luta por melhores condições de trabalho. Primeiro, as mulheres foram ao mercado de trabalho, reivindicaram melhores condições de trabalho e dessa luta veio tudo mais que nós conhecemos, que é o direito de se afirmar publicamente, de participar da política, enfim, de ter direitos iguais. Mas, evidentemente, que nós não podemos hoje ver, como vimos na reportagem, muitas mulheres no mercado de trabalho. Hoje as mulheres, elas, comparativamente aos homens, elas têm muito mais anos de formação formal nas escolas, elas são mais ou menos 51% da população brasileira, elas ficam mais tempo nos bancos escolares, mas a despeito da maior formação formal das mulheres, da sua melhor qualificação, é persistente ou são persistentes os números da desigualdade. Quando se trata, por exemplo, de trabalho precário, as mulheres são maioria. Quando se trata de índice de desemprego, esse índice é muito mais forte para as mulheres. Quando se trata de trabalho terceirizado ou de trabalho em que as remunerações são mais baixas, o índice é maior para as mulheres. Trabalho desvalorizado, o trabalho, por exemplo, doméstico gratuito, índice maior também para as mulheres. Então, embora a gente possa dizer que no século XXI muita coisa tenha mudado, muita coisa ainda há para mudar, talvez aí pelo próximo século, século e meio. Isso no mundo todo? Isso no mundo todo. Existem países que a OIT fez pesquisas e descobriu que vai aumentar, inclusive, a desigualdade. Na Ásia, por exemplo, é em torno de 90% a discrepância e chegando a ser até mais. Essa igualdade ela é prevista em documentos internacionais, inclusive com acompanhamento da própria Organização das Nações Unidas. Eu faço a pergunta às duas. Sim, a OIT tem várias convenções para ajudar a mulher a ter um espaço digno de trabalho. A gente pode citar a número 100, que fala sobre exatamente a discrepância do salário, que eles querem a igualdade. A gente pode citar a 111, que é referente à possibilidade delas tomarem cargos de direção, de presidência mesmo das empresas, que muitas vezes elas têm essa capacidade, elas são impossibilitadas. Tem a 156, que eles tratam sobre a parte da família mesmo. Muitas vezes a mulher tem um problema familiar e ela não pode estar presente. E a 183, que é a da maternidade, que foi comentada na reportagem. Pois é, e a aplicação desses dispositivos? Então, o Brasil é membro da OIT desde 1919 e em 1998 a OIT teve uma virada interessante, porque em 98 a OIT passou a se articular em torno de 4 princípios fundamentais. O primeiro deles, autonomia sindical e direito à negociação coletiva, liberdade sindical. O segundo, o combate ao trabalho forçado, depois o combate ao trabalho infantil e quarto princípio fundamental, igualdade no trabalho. E quando se fala na questão da igualdade do trabalho, isso envolve todas as tradicionais discriminações que nós conhecemos. Envolve, portanto, gênero, raça, origem social, credo, além das novas discriminações que surgem no mercado de trabalho, como, por exemplo, as chamadas novas tribos, as pessoas que fumam, são as novas formas de discriminação. Então, o Brasil está vinculado a esses princípios fundamentais, esses desde 1998.
é signatário das principais convenções da OIT no combate à discriminação. A Constituição do Brasil explicitamente fala e repete a questão da igualdade, a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, eu poderia dizer que o que não nos falta é um conjunto normativo que prevê a igualdade. Mas talvez o que nos falte é justamente uma cultura de cumprimento desse dispositivo. Além disso, existe a necessidade exatamente de que os países sejam signatários do diploma internacional, já no mínimo manifestando uma intenção de segui-lo. Aí vem a seguinte pergunta: e os países, no contexto atual de século XXI, que não são signatários desse dispositivo? Fica bastante complicado fazer um acompanhamento da situação da mulher nesse país. A OIT diz, inclusive, que os países que não aderem a esse tipo de posicionamento, eles atrapalham os países que, inclusive, têm essa posição. A União Europeia, em maio de 2004, eles fizeram o primeiro parlamento, na verdade, juntou o parlamento para fazer a primeira convenção, onde estipulou que na União Europeia deveriam ser adotadas essas medidas. Foi tão complicado na época que você pega, por exemplo, a Inglaterra e o Reino Unido. Eles já tinham um posicionamento acerca disso. Agora você pegava a Grécia, que não tinha nada, que vem com essa política de que a mulher, desde a caixa de Pandora, que abriu e disseminou o mal por toda a população, por todo mundo. Então, foi muito difícil, mas eles colocaram uma sanção jurídica, não só econômica e não só política, que era o que era mais importante. Hoje, eu acredito que as sanções que devem ser impostas a esses países que não colaboram seria mais jurídica. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, nós continuamos a nossa conversa sobre o tema da semana. Você que nos acompanha, não saia daí. O Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o IBDA, realizará o 28º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. O tema do evento será Problemas Emergentes da Administração Pública Brasileira, de 12 a 14 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Informações e inscrições no site www.ibda.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta no programa de hoje. Estamos falando sobre os direitos trabalhistas das mulheres. A questão do assédio sexual, por exemplo, na Coreia do Sul, isso na Finlândia. E na Finlândia, não é? Há uma peculiaridade em relação a isso. De que maneira isso se dá? Então, eles não aceitam o assédio sexual vindo de um patrão. Então, você só pode ter assédio sexual se a mulher ela tiver no mesmo patamar daquela pessoa que estiver assediando ela. A partir do momento que ele é um chefe, é um diretor, aquilo não é considerado um crime. Não é considerado uma violação, não é considerado uma agressão. E na Coreia do Norte a coisa ainda fica pior, porque eles não acreditam que o presidente da empresa possa cometer nenhum tipo de crime em relação a isso. Então, mesmo que ele esteja agindo deliberadamente em agressão à mulher, ela não tem nenhuma lei no país que possa divergir. Isso não subverte a própria tipificação do crime de assédio sexual, que pressupõe justamente uma situação de poder sobre o outro, no sentido de coagi-lo? Na verdade, o relato da Thaís está na contramão daquilo que seria a essência da caracterização do assédio sexual. Porque o assédio sexual pressupõe exatamente isso, como os demais assédios. O assédio pressupõe o exercício de poder sobre. Então, o assédio sexual, a gente não nega, ele pode acontecer horizontalmente, vale dizer, entre colegas de trabalho. Mas o assédio sexual se potencializa mais exatamente do chefe para a subordinada. E é importante deixar claro que é viável, é possível que exista assédio sexual praticado das mulheres em relação aos homens. Mas as estatísticas revelam que o assédio sexual é predominantemente ou faz predominantemente mulheres de vítimas e não os homens. Agora, de qualquer maneira, essa questão da subordinação, essa diferença hierárquica é um elemento essencial na caracterização. Fundamental, eu diria. Não exclui as outras possibilidades de assédio, de um subordinado para a chefe ou de um colega da chefe, um colega de trabalho, mas a maior parte dos casos é exatamente aquele que vem de um chefe em relação à trabalhadora subordinada, pede favores sexuais ou há uma violência simbólica na presença sexual,
exatamente com a promessa ou de mantê-la no emprego, ou com a promessa, outras promessas relacionadas ao meio ambiente de trabalho. O que é que, do ponto de vista das ações internacionais, está sendo implementado para que haja até uma troca de informações, uma troca de ideias, um esclarecimento? Como é que tem funcionado isso do ponto de vista internacional? É por isso que é tão complicado a parte internacional intervir em favor da mulher, porque a cultura é um dos piores, das maiores barreiras, vamos dizer assim, que nós encontramos. É por isso que é tão complicado haver o combate contra esse tipo de humilhação, esse tipo de situação e agressão à mulher dentro do trabalho, porque muitas das maiores barreiras a gente pega exatamente na religião, na cultura. Alguns países eles estão extremamente machistas, outros eles estão com a religião muito imersa, então você tem essa dificuldade. O que se tem feito é criado medidas, convenções e vejo também muita mobilização mundial independente, organizações mundiais. Eu posso citar uma que é até bem famosa aqui no Brasil, que chama Avaz. Eles encaminham e-mails para pessoas de todo o mundo a fim de conseguir, de países, ajuda para solucionar problemas de grande repercussão fora do país. Então, por exemplo, uma mulher, aconteceu isso com uma moça, ela vai ser apedrejada. Então, eles entram em uma ação, eles encaminham e-mails e todo mundo faz abaixo-assinado, entregam para os seus políticos, a fim de que eles tomem algum tipo de atitude. Então, as pessoas hoje, elas estão um pouco mais inteiradas, estão um pouco mais educadas e eu percebo muito da movimentação vem a partir, inclusive, de órgãos que não são a OIT e nem a ONU. Vamos voltar, falamos já no primeiro bloco a respeito da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e a respeito da convenção que trata do tema. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais o que diz exatamente o documento a respeito desse tema. A Organização Internacional do Trabalho, como ela se articulou em torno dos 4 princípios, ela de tempos em tempos, normalmente de ano a ano, ela procura fazer um relatório anual, fazendo um mapeamento no sentido de observar nos países todos como está o cumprimento, a adesão ou não adesão às suas principais convenções. E fez isso em razão da igualdade no trabalho. Tem um relatório muito importante em 2007, há outro relatório de 2013, um relatório de 2010, que faz o mapeamento da questão da igualdade no trabalho. E, de fato, é espantoso observar que diversos países não são signatários da Convenção da Proteção à Maternidade. E outros tantos que são signatários da proteção à maternidade, caso do Brasil, da Nicarágua, da Argentina, por exemplo, embora sejam signatários, nesses países a licença maternidade ou a proteção à maternidade tem servido como forma de discriminação no ambiente de trabalho. Então, você acaba tendo 2 situações muito interessantes. Países que não são signatários, e aí uma luta internacional para que sejam, e países que são signatários, mas a despeito disso, essa proteção internamente tem servido como fator de discriminação na admissão ou na manutenção do emprego das mulheres. A Nicarágua, nos últimos relatórios, ela é um país que tem se destacado em observar e abranger vários itens de inclusão das mulheres. E um deles me chamou bastante atenção. A Nicarágua tem avançado bastante na representação política das mulheres, e isso faz diferença, porque para que eu tenha exatamente uma luta interna pela prevalência de direitos trabalhistas, de acesso à saúde, etc., eu preciso ter representantes mulheres na política para que elas possam exatamente liderar essa articulação. E a Nicarágua tem sido um exemplo disso. O Brasil, infelizmente, continua patinando no mesmo ranking anterior. Ele é o 62º. Nós falamos a respeito do assédio sexual. Um outro tipo de assédio que não é talvez uma característica de gênero, mas que vitima também muitas mulheres, que é o assédio moral. Isso também está previsto do ponto de vista tanto dos diplomas legais quanto dos estudos que são feitos em relação à situação da mulher? Todo tipo de agressão da mulher, que seja verbal, que seja psicológica, que seja sexual, ela está inclusa dentro dos direitos humanos. Portanto, são direitos que não só ela, mas como homem, também tem que ter na hora de estar trabalhando. Só que, como nós sabemos, no Brasil, fora do Brasil, em todo lugar a gente tem, né? A mulher sofrendo repressão, porque o homem ele tende a ser mais forte, fala mais alto, normalmente está em cargo superior. Então, a mulher
na grande maioria das vezes, ela fica realmente prejudicada nesse sentido. Sobre o assédio moral, como várias mulheres lutam, e lutam muito para estar no mercado de trabalho, para alcançarem postos de ascendência, para serem chefes, para alcançarem ascensão profissional, muitas vezes provando na prática que são muito mais qualificadas do que os seus concorrentes homens, pode acontecer que, enquanto gerentes, enquanto chefes, elas reproduzam esse padrão de violência. Vale dizer, eu tenho mulheres assediadoras moralmente dos seus chefiados e dos seus subordinados, porque ela foi tão dura consigo mesma para chegar naquele patamar, naquela liderança, naquele espaço que ela conquistou, que ela acaba reproduzindo toda essa luta em relação ao seu subordinado. Então, ela garante a sua posição, ela garante a sua gerência, vamos dizer assim, exatamente praticando assédio em relação aos seus subordinados. Então, o assédio moral tem esse algo de interessante, esse algo de diferente, quanto as mulheres têm se parecido com os próprios homens quando elas chegam lá. Uma situação que nós temos acompanhado, e que inclusive foi objeto até de um programa, Direitos Sem Fronteiras, é referente à questão da Nigéria e o grupo denominado Boko Haram, que reflete uma série de questões culturais. Esse relato é famoso, várias artistas e personalidades internacionais, inclusive, vieram a público na tentativa de dizer, retornem às nossas mulheres, devolvam as nossas mulheres, devolvam as nossas meninas. E, embora a questão cultural ela deva ser respeitada, a gente precisa saber aliar multiculturalismo com respeito aos direitos humanos. No caso específico da Nigéria, eu não tenho dúvida de que se trata pura e simplesmente de violação a direitos humanos, porque eu não posso, a pretexto de uma concepção cultural de predominância masculina, exercer uma violência dessa, que é uma violência limite. Não é apenas aquilo que seria grave, que é o rapto e a retirada das meninas da escola, mas o simbolismo que isso tem, retirá-las da escola, retirá-las de uma trajetória de independência. E isso é extremamente grave. Há esse caso que ficou famoso na Nigéria, mas há os outros tantos casos menos falados em que as mulheres não têm preferência para ir para a escola. Se eu tenho 2 filhos, um homem e uma mulher, a preferência por educar os homens. Ainda que os índices tenham demonstrado que, recentemente, nos últimos anos, as mulheres têm estado melhor formadas no mundo inteiro. Com índices desiguais, é verdade, mas elas estão melhor formadas no mundo todo. Isso se reflete diretamente na questão do trabalho. Reflete e não reflete, porque na concepção da Organização Internacional do Trabalho, sempre se imaginou que a melhor inserção das mulheres, uma inserção com qualidade, dependesse exatamente da sua melhor formação formal. Todavia, embora nós tenhamos alcançado, pelo menos nos países da América Latina e do Caribe, índices espetaculares de melhor formação formal, comparativamente a décadas anteriores, não há uma relação direta entre melhor formação formal e uma inserção de qualidade das mulheres no mercado de trabalho. Então, se não há, haveria de se mapear. Então, qual é a razão da permanência da discriminação das mulheres? E uma das razões é exatamente a de uma desigualdade na repartição de tarefas sexuais domésticas. Então, as mulheres ainda permanecem como as principais cuidadoras do lar, como as responsáveis pela maternidade, pelo auxílio aos idosos, pela organização familiar como um todo. E isso faz diferença. Ainda que elas sejam mestres, doutoras ou PhDs, se essa desigualdade em casa permanece, há reflexo direto no maior ou menor sucesso delas no mercado de trabalho. Inclusive, a OIT mesmo fez uma pesquisa que informou que quanto maior a educação, maior é a desigualdade entre o homem e a mulher. Porque se eles têm o mesmo processo de educação, quando estão lá em cima, ele ganha muito mais que ela, independentemente de fazer o mesmo serviço. Bom, o tema não se esgota, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de ambas aqui no nosso programa de hoje. Está terminando o nosso Direitos Sem Fronteiras. Eu recebi a juíza do trabalho e professora de Direito do Trabalho da Universidade de Brasília, Noêmia Porto, e a advogada especialista em Direito Internacional, Thaís Queiroz. E você pode participar do nosso programa. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E a gente se encontra de novo na próxima semana. Tchau!